Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hora de papo entre seres humanos nesse podcast incrível, maravilhoso, solar, feliz, animado em relação ao futuro chamado inteligência orgânica. E se você me acompanha, você sabe que esse é uma maneira exatamente oposta a que eu me sinto em relação ao futuro. No entanto, a cada papo eu vou adquirindo mais esperança, né, em relação ao ser humano. E uma das coisas que me dá esperança é justamente falar sobre esse tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é falar sobre a nossa longevidade, né? Estamos vivendo mais, mas será que estamos vivendo melhor? Seja muito bem-vinda, viu, Mayara, aqui ao podcast Mayara Coronado. Muito obrigada. Você que é nossa professora do Saber Ampliado. Sim. E é gerontóloga, né, que é uma profissão que talvez não existia há 20 anos. Há 20 anos, até o início do século, então, né? E eu quero que você explique aqui pra gente não só o que você faz, mas esse podcast Inteligência Orgânica começa sempre com essa indagação a respeito sobre o futuro dos seres humanos aqui no nosso planeta, não só no mercado de trabalho, mas no mercado... mas na família, na vida, na forma em que a gente participa de forma ativa ou não desse mundo. E eu brinco que eu sou um pessimista, né, em relação ao futuro. E eu convido pessoas para ter, quem sabe, uma mensagem otimista ou de esperança. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Espero que sim. Eu me considero uma pessoa realista, mas com um pezinho no otimismo. Mas vamos lá. Mas desse ponto em que eu falei que me traz esperança, é justamente falar com pessoas que têm mais experiência, né? Sim. E quando eu digo que a gente está vivendo mais, será que vivemos melhor? Que é exatamente a sua área. Exato. Quando eu converso com pessoas mais velhas que estão muito bem, é claro, né? Que estão dotados das suas capacidades mentais plenas para poder contar a sua história e passar um pouco da sua experiência, isso me dá muita esperança. É um pouco do seu dia a dia nessa vida de gerontóloga? Também ouvir história? Super, bastante. E é o que eu amo também, escuto bastante história deles. E tem os dois lados, né? Uma velhice mais fragilizada e uma velhice mais ativa. Eu atendo dessas duas vertentes aí. E é super inspirador, né, encontrar pessoas longevas, com as capacidades cognitivas preservadas, com autonomia, com independência, mas também a gente tem que ter a sensibilidade de que não é assim para todo mundo e a gente tem que pensar que a gente vive num país desigual, né? Então, essa também é a chave, né? Envelhecer com grana é uma coisa, envelhecer Exato. tendo que pegar ônibus, tendo que Sim. fazer o que uma grande maioria da nossa população faz todo dia, né? Tendo que continuar trabalhando, não pode parar sustentando outros, às vezes. Exato, né? E às vezes são idosos que continuam trabalhando para sustentarem suas famílias, né? Sim. Mesmo com a aposentadoria, às vezes precisam complementar a renda e vivem essa rotina aí atribulada. Então é exatamente isso, estamos vivendo mais, mas será que estamos vivendo melhor, assim? E aí eu acho que depende muito, tem os dois lados, mas a maior parte eu acredito que não ainda. E o que faz uma gerontóloga, Mayara? Muito bom. Bom, para explicar, né, o gerontólogo não é médico, para deixar claro, que ainda se confunde muito com o geriatra. Isso é meio incomum ainda. Então, o geriatra é o médico que se especializa, né, na geriatria e vai tratar das doenças, da prevenção, vai prescrever medicamentos. O gerontólogo surgiu, né, a profissão surgiu em 2005, na USP, o primeiro curso de graduação, de bacharelado. Sim. Depois, na UFSCar, se eu não me engano, da UFSCar eu não sei exatamente, mas foi próximo ali. Então, 2 universidades públicas. E foi justamente já pensando em atender essa demanda do envelhecimento que estava aumentando. Agora, aumentando muito mais rápido do que há 20 anos, né, aqui no Brasil. Então, foi para atender essa demanda do envelhecimento, pensando num profissional que vai atuar na gestão do envelhecimento e da velhice,
de uma forma multidisciplinar. Então, o médico vai olhar principalmente para a saúde e doença, o geriatra, e o gerontólogo vai buscar olhar para essa pessoa idosa e para nós que estamos envelhecendo de uma forma mais global. Então, conversando entre esses aspectos para buscar um equilíbrio e uma melhor qualidade de vida. Então, tem profissionais que atuam na pesquisa, na educação, na gestão de instituições, atuam dentro de instituições mesmo. E eu atuo de forma autônoma com atendimentos domiciliares e voltada para essa questão da memória, de preservar a memória, de ginástica cerebral. Mas claro que também sem excluir os outros aspectos, né, da pessoa, da autonomia, da independência, de preservar também essas questões. Isso é muito interessante, porque é uma profissão, então, voltada não só à saúde, mas à qualidade de vida, no final das contas. Exatamente. Né? Então, até, por exemplo, tem profissionais, colegas que ajudam empresas a pensarem em como, em programas de preparação para aposentadoria, ou da reinserção, né, desses idosos, desses 60 a mais no mercado de trabalho, na manutenção deles, na atualização com a tecnologia, porque cada vez mais a gente vai precisar que os 60 a mais continuem no mercado. E, aliás, devem continuar sempre que quiserem. Então, precisam de adaptações também. Então... Total, o letramento digital é uma das partes super importantes, assim, né? Hoje em dia, é inacreditável como a gente vê como muitos dos serviços públicos dependem, por exemplo, de um acesso ao GovBR, que é super difícil até pra gente. Nossa, sim. Né? Sim, eu atuo também com letramento digital, até finalizei um grupo agora, 2 turmas, num núcleo de convivência. E exatamente, nossa, essa dúvida assim, do Gov, ou de acessar, por exemplo, aplicativos do SUS para ver consulta, ou do próprio convênio. Então, do banco, né? Do banco, e aí eles ficam muito inseguros, não vou fazer porque eu vou errar. E tem motivo para ficar inseguro, tanto de golpe, né, Mayara, que a gente está vendo. É impressionante, minha mãe mesmo, o simples fato do... E assim, privacidade não existe mais, né? O vazamento de dados, né? Ou seja, você fez 60 anos, você vai começar a receber ligação, você vai começar a receber um monte de comunicações cada vez mais sofisticadas, né? E isso eu acho que é uma demanda também, imagino que nesses últimos 20 anos o atendimento ao idoso ou a forma de olhar pro idoso mudou muito também. Sim, com 2005 certeza. já se tinha essa ideia de que, assim... Quanto tempo você atua na área? Então, eu não sou da primeira turma. Não é da primeira turma, né? Eu sou da 7ª, de 2011. Não é tão louco. Não. E aí, assim, desde a universidade a gente acaba tendo contato através de estágios ou dentro da... Antes se chamava Universidade Aberta à Terceira Idade, agora na USP é a USP 60 a mais. Então a gente já vai tendo contato com esse público, né? E sim, a gente já lá naquela época. 15 anos. Já se tinha, assim, alguns lugares já fazendo turmas de letramento digital, porque foi uma demanda, assim, tanto no computador quanto já nos smartphones, assim. Então eu já atuei com letramento digital ainda na faculdade, assim, acho como voluntária desses lugares. Então em 2014, 2013 já tinha a procura. E como você chegou nessa parte da memória, da memorização? Porque isso é muito interessante. Eu sofro hoje porque eu entendo que a minha memória foi corrompida pelos algoritmos, pelo excesso de dopamina. Eu tenho dificuldade de lembrar das coisas que eu fiz, porque eu estou sempre muito exposto a informações o tempo todo. Sim, assim, né? Isso é uma questão mesmo, super atual e de qualquer idade, eu vejo. Não é só do 60, com certeza. Muita informação, sobrecarrega, estresse, então isso causa aí os esquecimentos. Mas eu entrei nessa área, foi na universidade, a partir de um convite de uma colega que estava fazendo mestrado, alguma pesquisa, não vou lembrar bem. E aí eu tenho contato com ela até hoje, ela é gerontóloga e ela é doutora na área de neurologia, é a doutora Thais Bento.
muito legal. Então, a partir dela, desse convite dentro da universidade, que ela foi ministrar também algumas aulas, falar sobre essas temáticas de cognição, porque na graduação da gerontologia do bacharelado a gente tem disciplinas sobre isso. E aí tinha o projeto da pesquisa, que era justamente fazer uma pesquisa com os idosos ali da região, que eu fiz a USP, mas é na USP Leste, certo. Termelino Matarazzo. Do lado da Portuguesa, do lado do CT do Corinthians. Isso. E aí foi para fazer um treino com esses grupos, um treino de memória, para ver os resultados, o que trazia, quais os benefícios. E aí eu introduzi, me apaixonei por essa área e fui me especializando. Mas logo que eu me formei, eu entrei na atenção básica da saúde pública do SUS, num posto de saúde, né, na UBS, Unidade Básica de Saúde, mas eu entrei num cargo de ensino médio, porque eu precisava trabalhar, e aí o cargo era de acompanhante de idosos, acompanhante comunitária de idosos. Aí eu falei, era perto da minha casa, era uma oportunidade, eu falei, bom, eu vou ganhar experiência e eu vou entrar nessa. E deu certo, né, passei no processo seletivo, conheci muitas pessoas e muitas realidades, então esse trabalho é muito importante na saúde pública, né, na atenção básica, porque o papel é voltar, né, trazer o protagonismo, retornar o protagonismo da pessoa idosa na comunidade. Então, que ele retome sua autonomia, para que ele consiga fazer as suas consultas, suas compras, suas atividades de lazer, porque às vezes não tem um familiar ou não tem alguém que ajude nessa questão. Então, esse é o papel do acompanhante comunitário de idosos. E você chegou nessa carreira também por uma história familiar, é isso? Sim. Eu, no ensino médio, né, fica essa pressão, o que a gente vai fazer? E aí eu pensava em alguns caminhos, principalmente psicologia, mas acabou não dando para eu prestar, eu fiquei um tempo, um ano sem estudar, sem fazer cursinho, estudando em casa, e já tinha lido sobre a gerontologia. E eu tive sempre muito contato com a minha avó paterna, principalmente com os irmãos dela também. Morei com ela, então sempre tinha a visita dos irmãos, das irmãs. E aí cresci, né, com esse público, com essas pessoas. Claro que é uma bolha, né, não dá para dizer que todos... Não dá, não. Todos os idosos são iguais de jeito nenhum. Mas tinha esse contato, então essa afinidade já com essas pessoas. E aí quando eu li, falei, acho que interessante. Eu não sabia muito bem o que seria. Mas achei legal, porque também onde eu morava daria para acessar os USP Leste. Era um período vespertino, só à tarde. Então daria para eu fazer alguma coisa para ter uma renda, né? Enquanto isso... E aí eu passei e fui descobrindo, assim, pouco a pouco, o que era também a gerontologia e esse mundo do gerontólogo, né? O que a gente vai fazer, assim, o que faz. Então, foi bem legal. E nesse atendimento em UBS, imagino que você tenha visto muitas histórias também comoventes, é o mínimo, para dizer assim. Bastante. Porque a gente está falando uma coisa que parece dourar a pílula, assim, ou parece... querer dar algum romantismo a algo que é muito difícil, na maioria das vezes, que é envelhecer, e envelhecer em família, porque também a questão de cuidar dos idosos é sempre muito traumático também para quem é mais novo, né? E aquilo fica como sendo aquele avô que ninguém quer cuidar, e joga para casa do outro, não sei, e aí fica sofrendo, né? Aquela desassistência, você viveu isso, ou vive isso de perto? Sim, alguns casos de negligência, sim, e aí é muito delicado, porque tem pessoas que têm familiares, tiveram filhos, mas às vezes a relação ao longo da vida não foi boa, não foi bem ali construída. Então, na hora que chega na velhice, precisa de cuidados dos filhos, mas como foi essa relação? Então, dificulta ainda mais para esses filhos, né, terem... exercerem esse cuidado. E você viu coisas assim bem críticas, assim? Tem coisas para você contar, assim? Não precisa, claro, falar nome de ninguém. Não, de violência física não, mas mais de negligência, assim, de o cuidado não ser bem executado, de abandono. Então, às vezes tinham idosos que não tinham filhos, mas tinham sobrinhos, e aí também de abuso financeiro, de usar o dinheiro,
não para o idoso, né? Então acabar pegando a aposentadoria para a própria pessoa. E aí, nesse programa tinha, né, uma assistente social que acabava mediando essas questões e até entrando em contato com o Ministério Público, porque são violências, né? Abuso financeiro, abandono, negligência são tipos de violências, então precisa de uma intervenção. E aí a gente ia até o ponto que dava, mas chega um momento que esse idoso precisaria, por exemplo, ir para uma instituição para ele ser bem cuidado, né? Para ele ter assistência, porque a família não estava prestando. O cérebro, quando envelhece, quando a gente envelhece, a demência é meio inevitável, assim, a questão da... Não, eu quero que você diga que não, né? Mas, assim, o que a gente vai perdendo? A gente vai perdendo neurônio, a gente vai perdendo... Né? Eu queria a parte técnica, depois a parte prática. Tá. Bom, a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai mudando, nossa mente, tanto estruturalmente quanto funcionalmente, muda, mas não é nada que vai nos trazer prejuízos. Então, a gente tem que entender que o envelhecimento normal, natural, não vai nos trazer demências, não vai nos trazer doenças neurodegenerativas. Então, existe mesmo com um fator genético? Não, né? aí é outra questão. Tá, entendi, sim. Mas se a gente está envelhecendo, não tem esse fator e tem um bom estilo de vida, se cuida, então a tendência é que você se adapte a essas mudanças naturais. Então, tem uma redução um pouco do cérebro, mas não é significativa como uma redução numa demência. Tem algumas perdas neuronais, mas também a gente tem a neuroplasticidade, que aí vai criando também novas conexões e mantendo esse cérebro ativo. Então, a demência não é todo idoso que vai ter demência. É claro que tem alguns fatores de risco, tem os modificáveis, ou seja, aqueles clichês, fazer exercício, alimentação equilibrada, desafiar o cérebro, dormir bem, evitar fumar, evitar beber, todas essas, né, bebida alcoólica, todas essas questões que a gente pode controlar, depende da gente, mas tem a genética, tem fator idade, então quanto mais velhos a gente fica, aumenta o risco, mas não significativamente a gente vai ter. E aí a genética é um fator, e até foi uma das aulas que eu dei no Saber Ampliado, até foi uma pergunta que eu fiz para os alunos, vocês acham que a genética ou o estilo de vida contam mais, né, nessas questões? Sim. E aí ficaram, acho que os dois, e realmente são os dois. Mas a genética não é a dominante, assim, as pesquisas têm mostrado cada vez mais que o estilo de vida conta muito, porque a gente acaba fortalecendo, né, o nosso corpo, o nosso cérebro, criando uma reserva. Então, de repente, eu até tenho tendência de ter a demência, mas eu tenho uma proteção, eu tenho uma reserva que o meu cérebro vai usar para que eu não tenha os sintomas. Então, pode até ser que eu tenha os sinais lá físicos, mas eu não tenha sintomas por conta dessa proteção, por conta desse meu estilo de vida, de como eu fui também trabalhando, né, ao longo da vida, assim, essa questão do cérebro, da cognição. Que um dos fatores de risco principais, assim, não principais, mas um dos fatores é o nível educacional baixo. Então, aí está a grande chave também aqui do Brasil, né? Investir na educação desde criança. Você está dizendo que o nível educacional baixo é um dos fatores que aumenta a demência na velhice? Aumenta o risco, Aumenta o risco. Fora outros, né? Agora tem 14, assim, as pesquisas têm mostrado 14 fatores de risco modificáveis. Então, pressão alta também, sedentarismo, obesidade, uso abusivo de álcool, de tabaco, outras drogas também. O estresse também acaba entrando, até a poluição do ar. Então, o ambiente aí... Viver em cidade. A gente aqui em São Paulo, capital, faz, assim, é um dos fatores de risco, né? Então... E o que é treinar o cérebro, desafiar o nosso cérebro? Então é sair um pouquinho da rotina, do comum, do que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente lê muito, de repente, sobre filosofia, tentar buscar outros assuntos para você trazer novidades para o seu cérebro. Então, tem gente que faz, mas eu faço caça-palavras todos os dias, faço palavras cruzadas. É legal, é bom, mas você precisa diversificar também,
esses estímulos. Então é importante, às vezes, um hobby novo que você tem vontade, uma pintura, cantar, aprender um instrumento. Então, coisas que vão te tirar aí da rotina. A rotina é importante para a gente se organizar, para a gente lembrar das coisas, mas a gente precisa sair aí do comum, buscar desafios, sejam jogos, e aí cada um tem que encontrar aí o que fizer sentido. Até dança, né? Tem muitos benefícios a dança para quem gosta. A partir de qualquer idade. Qualquer idade. Você acha que a questão da preparação para os 60 a mais... Porque a gente vê aí os gráficos, né? A pirâmide já está invertida praticamente, né? Tá, nasce menos pessoas e as pessoas estão durando mais. Isso. A partir de quando você acha que a gente tem que começar a se preocupar com essa questão da velhice? Claro, idealmente, viver uma vida mais saudável desde sempre, nunca beber, mas assim, para as pessoas que têm 40 e poucos, como eu, né? Que nessa parte da ginástica mental, porque o que eu falei no início é verdade, eu me preocupo, minha esposa se preocupa também muito com a minha memória. Eu já tenho dificuldade de lembrar, cara, o que eu comi no café da manhã ontem, assim, aquelas coisas assim, sabe? Sei. Mas é claro, tem a ver com estresse, tem a ver com o dia a dia acelerado. Tem Fazer as coisas automaticamente. Fazer as coisas automaticamente, a gente não tá presente, né? Então tá tomando café, mas tá pensando no que você tem que fazer depois. Ou, de repente, às vezes, muito comum, eu também me incluo nessa, tá tomando café, mas tá olhando já os e-mails, respondendo mensagem. Então, a gente não tá presente ali naquele momento do café, né? Ou do almoço, ou de alguma outra tarefa. E aí, se a gente não presta atenção, sem atenção, a gente não vai ter a memória, a gente não vai ter o resgate. A atenção e a presença são fundamentais para a gente criar memória. Sim. Então, de repente, alguém tá conversando com você, isso também me inclui. Às vezes eu tô conversando com meu marido e ele tá falando e eu tô pensando ai, nossa, eu preciso resolver tal coisa. E aí, depois, ele me fala, aquilo que eu te falei. E aí eu, não, você não me falou. Então, porque eu não estava atenta ali, totalmente atenta ao que ele estava me dizendo. Então, a atenção, a gente fala, é um dos primeiros estágios da memória. Claro que, assim, a gente depende dos nossos sentidos, visão, audição, né, tato, para receber a informação, prestar atenção nesse estímulo para conseguir memorizar e resgatar. E aí, claro, vai depender, né? O que a gente vai guardar ao longo prazo? Não vai ser tudo, né, que a gente vai guardar na cabeça. Sim, porque a gente vive essa overdose de informação. Você percebeu uma mudança ou uma piora na memória das pessoas nos últimos 10 anos por causa dos smartphones, assim? Principalmente nos seus atendimentos? Eu não vou falar, eu vou falar da minha bolha, assim, né, das pessoas próximas, até fora de atendimento, família, amigos, que sim. A maioria relata, minha memória tá ruim, eu não lembro das coisas, esqueço até compromissos, assim. E aí eu falo, então, tem que recorrer à agenda, tem que recorrer aos recursos, porque esquecer compromisso, né, é algo muito ruim, muito chato. Então, tem que usar os recursos também que a gente tem. Usar mais coisa no celular, né? Porque eu também vivo com a minha agenda do celular. Eu também. Me lembrando das coisas. E aí você fica dependente da agenda. E aí você quer largar o celular, mas você tem tudo lá. Aí todos os seus alarmes que você coloca. Então, tem esses poréns, né? Do quanto... Mas eu acho que a tecnologia pode ser uma aliada, só que como que a gente usa também. Então, eu acho que isso é bom, esse lado da gente poder usar esses recursos, agenda, alarmes, para a gente usar o nosso cérebro ou nossa memória para aquilo que for um pouco mais importante. Então, você começou a tomar um remédio novo, você não vai precisar toda hora ficar se lembrando, né? Põe um alarme para tirar um pouco também, para esvaziar um pouco essa carga. Até a gente conversou sobre isso em uma das aulas também, a Débora participou. E aí ela falou um pouco dela também, né? Que ela ficava, às vezes, ia dormir pensando nas tarefas que ia fazer no outro dia. E aí, a partir do momento que ela pode usar o papel também, que ela tira da cabeça e põe num papel, aquilo parece que você sente um alívio. Aquele journaling, né? Ou seja, chegar ao final do dia, escrever as coisas que você viveu, assim. Que viveu e que tem que fazer no outro dia também. Lista de tarefas, isso ajuda bastante. Então pode ser a mão também, vai ser um exercício a mais. A mão é importante pra gente justamente sair dessa tentação da tela. Tem muitos recursos, tem planners, tem agendas físicas, então dá pra sair da tela, sim.
E você vê as pessoas utilizando isso, assim? Sim, assim, até nas últimas turmas aí de letramento digital, eu ensinei, como era de digital, eu tive que ensinar, né? Então, eu ensinei a usar a agenda do celular, os alarmes, aplicativo para lembrar dos remédios, então, com o intuito de ajudá-los e de inseri-los nessas tecnologias e, às vezes, até de depender um pouco menos dos filhos, da família, né? Sim. Então, essa foi a intenção. Mas é claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tentar, pelo menos. E você entende que o mercado de trabalho, para esses 60 a mais, ele é uma realidade? Ou seja, é possível as pessoas trabalharem até quando? Então aí eu não sei, não vou poder responder até quando, porque acho que vai depender de pessoa para pessoa. Claro. Mas acho que enquanto tiver capacidade cognitiva e física e vontade, eu acredito que as pessoas poderiam continuar trabalhando, assim. E quem determina isso, assim? Se vocês têm testes, é isso para determinar? Sim, tem avaliações, tem testes cognitivos que aí tem as pontuações esperadas para a idade, para a escolaridade. E aí eles já vão indicar, né? Se você fizer uma pontuação muito abaixo, já é um sinal de alerta. E quais são esses testes, assim, pra gente entender se eu tenho boa memória ou não? Como eles são feitos, assim? Quais são os tipos das questões? Traz um pouco para quem tá ouvindo também se testar e se desafiar. Assim, eu tenho alguns de cabeça, assim, que eu já até de tanto aplicar a gente sabe. Mas assim, tem o básico, que aí quem tá muito preservado fica... Nossa, que besteira, que bobagem. Mas tem que fazer. Então, por exemplo, que dia é hoje, que mês, que ano? Porque tem gente que, se tiver já começando uma demência, fica desorientado. E calma também, né? Tem vezes que a gente também... Depende de férias, assim. Sem olhar, né? De férias. Você fica, nossa, hoje é dia 4 ou 5, né? Hoje é terça ou quinta, porque está de férias. Mas no 60 a mais, assim, já é... não saber o ano que está já é algo aí que preocupante, né? Aí tem também... a gente fala algumas palavras, então 3 palavras, e pede para a pessoa repetir. E aí dá um tempo com uma outra tarefa. E aí geralmente é contas de subtração. E aí você vai dar um tempo e depois vai retomar essas 3 palavras. Quais foram as 3 palavras? Aí você fala sobre outras coisas, assim? Isso, para dar um intervalo, para depois recordar as palavras. Que palavra você fala, geralmente? Esse é o mini exame do estado mental, um clássico. Carro, vaso e tijolo. Carro, vaso e tijolo. Tá. E aí tem um intervalo e depois pergunta. E tem um outro teste que daí a gente fala um nome fictício e um endereço fictício. E aí a gente repete 3 vezes para daí a pessoa ter mais chance de aprender, de memorizar. E aí lá no final do teste, aí tem mais um intervalo um pouco maior, aí a gente pergunta. Tipo, o nome é Amauri, Marquês de São Vicente, 110. E aí cidade e estado, São Paulo, São Paulo. São Paulo, SP. E aí... É que pra mim, como eu falei, eu vou lembrar, né? Você tinha que sabe me dar, aqui, né? Exatamente. Mas o público aí talvez não saiba, né? Mas tem lá, eu acho que até sei de cor. Renato Moreira, Rua Bela Vista, 73, Santarém, Pará. Mas a gente fala pausado, 3 vezes. Renato Moreira, Rua Bela Vista, Santarém, Pará. E o número 73. Eu já tinha esquecido do número. Número 73, Renato Moreira, 73. Já errei. Já se confundiu. Já. Renato Moreira. Rua Bela Vista. 73. Santarém. Pará. Nossa, eu nunca vou lembrar isso daqui 20 minutos. Quando eu vou perguntar de novo no fim do episódio. Vai. Tá bom, vamos ver. E aí, claro, tem outros testes que vão avaliar outras habilidades. Tem de nomear figuras, de associar as figuras com as categorias, tem de escrita... Teste do desenho do relógio, então tem todos. Desenho do relógio? Dos ponteirinhos, assim? O relógio completo, né? Com os números. E aí a gente fala, marca 5 e 10, 11 e 10, né? Tá. Para a pessoa, porque aí também, né, a gente vê uma habilidade visoconstrutiva, de planejamento também, de memória, né? Para ver se a pessoa se lembra como é um relógio, habilidade visoespacial. Então, esse também é um indicativo. Fluência verbal, então tem, fale o máximo de palavras com a letra tal.
E aí, em 1 minuto. E aí não vale nome próprio, não vale nome de cidade, de estado, né? De Jogar países. stop, então é uma coisa boa para É memória. boa. Eu até tenho um que é o jogo mesmo, assim, Aham. que você pode reutilizar para usar nas sessões, assim. Eu uso muitos jogos nas sessões. Ah, importante, Sim, né? porque também traz o lúdico, mas também exercita, né? Uhum. Não só atividade impressa o tempo todo. Que mais? Eu adoro essas questões desses testes, porque Que bom. eu tô aqui falando com você, mas eu tô lembrando. Tá tentando, Tô né? tentando lembrar. Tá repetindo aí na Não, cabeça. ainda que... Já perdi já Não, as fica coisas que calmo. você falou. E aí, Mas essa eu acho é uma que, questão. mas eu acho que eu não tô sozinho, né? As Não. pessoas têm que se E essa é uma questão. policiar A disso. ansiedade, assim, na hora do teste, nossa, isso faz toda a diferença. Você ficar muito nervoso porque você vai esquecer. Então, eu tenho casos, assim, tem uma senhora que eu vou reavaliando, né? Mas ela tá bem. E aí ela fica, ai, hoje eu não treinei, hoje eu não estudei. Aí eu, calma, não é assim. Eu tô fazendo pra gente ver exatamente como você está. Não precisa ficar tensa. Você já me conhece também, então fica tranquila. Então, assim, o desempenho, eu vejo, assim, isso a gente tem que observar. Pode ser menor diante de uma ansiedade ali, de querer fazer tudo certo. Sim. E aí isso atrapalha, né? Isso a gente sabe, em escola, né? Na época de escola, faculdade, quando a gente ficava nervoso, você podia saber tudo na hora. Bate o branco. Então, assim, a gente tem que ficar tranquilo. Então, Mas como você consegue saber se o cara tá com algum sinal já por uma questão de ser idoso ou tá nervoso, né? Também tem aí isso. alguns vão falando assim, como que eu fui? Já tá. quer saber na hora. Eu fui bem, eu acertei, tá certo? Aí eu, calma, depois eu vou te falar, fica tranquila. Eu falo tranquila que a grande maioria são mulheres, né? Que eu Mulheres. atendo, Então, calma, se empenhe, dá o seu melhor, mas não se preocupe tanto. Então, alguns vão falando assim, vão dando alguns sinais. Mulheres também porque os homens morrem mais cedo, Sim. né? Esse futuro dos idosos, ele é mais feminino, Sim. né? Você vê isso praticamente falando assim? Praticamente tem as teorias também. Ah. Tem o que chama de feminização da velhice, que é justamente isso, né? A maioria são mulheres por várias questões e uma delas é justamente por se cuidar melhor ao longo da vida. Então, ir mais aos médicos, fazer exames preventivos, não ter tanta essa resistência que a gente acaba observando mais nos homens, assim, né? Ainda mais homem velho. Vai ficando mais teimoso, talvez? Então, essa é uma grande, assim... Isso se fala muito, né? Isso é uma grande... Pode falar, é uma grande mentira? É um grande é uma generalização maldosa em relação aos idosos? Mas uma grande crença, pronto, Uma assim, grande pra crença, falar, aham. com relação aos idosos, que fica teimoso, fica rabugento, né? E isso são crenças a partir de, às vezes, das nossas bolhas, né? Cavalo velho não aprende truque novo, essas coisas assim, então. Mas, na verdade, a gente tem nossa personalidade e ela vai se fortalecendo conforme a gente vai ficando mais velho. Então, se você já é uma pessoa teimosa, inflexível, a tendência é que fique ainda mais na velhice, né? E aí é algo que a gente aqui, né, todas as idades, a gente tem que estar abertos a querer mudar isso, né? Melhorar, de repente, através de um processo psicoterapêutico para a gente ter... não ser tão assim, né? Tão teimoso, tão... taxativo, tão inflexível, né? Acho que... porque às vezes a pessoa também se convence disso, né? Eu já tô no fim da vida, não tenho mais nada para aprender. Exatamente, já sou assim mesmo, por que eu vou mudar? Então tem muitas realidades assim, pessoas assim. E outras super dispostas, com 90 anos, querendo aprender algo novo, querendo se manter ativo, o que a maioria fala, eu não quero dar trabalho, né? Mas, assim, isso também é muito relativo. A gente pode dar trabalho, precisar de alguém em qualquer idade. E aí, como que a gente vai demandar dessa pessoa também, né? Como a gente vai reagir a isso, a essa situação. Acho que é isso que a gente tem que refletir também ao longo da vida. Que a gente pode, de repente, sofrer um acidente e vai precisar de cuidados aí. Verdade. Né? Mas como que a gente vai reagir a isso? Como que a gente vai ser para essa pessoa que está cuidando da gente, né? Então...
É muito importante pensar nessas coisas, né? Porque cuidar dos outros, eu vivi isso com a minha mãe cuidando dos meus avós. Uhum. E isso. Primeiro eu vivi com a minha avó cuidando do meu avô, que meu avô deu uma baqueada um pouco antes da minha avó ali, com 85 já. O meu avô tinha 85, minha avó tinha 81, 82, assim. E até os 85, meu avô foi bem pra caramba. Mas aí com 85 parece que ele envelheceu 20 anos, assim. Sabe? Antes parecia que ele tinha 65, Sim. mas daí com 85 ele teve um problema de coluna, aí foi uma cirurgia, aí não ficou bem, aí parou de andar, aí começou a cair demais. Sim. E no começo a minha avó ainda estava super bem cuidando dele, mas o fato de cuidar dele também meio que pesou para ela. Ela absorveu muito da velhice por esse ato de cuidar. E depois, quando os dois estavam mais debilitados, a minha mãe cuidando dos dois também teve uma carga super pesada. Essa pessoa que cuida, geralmente ela tem a vida totalmente bagunçada, chacoalhada também. É muito difícil, né? Quando centraliza em uma pessoa, acaba sobrecarregando muito, né? Então, assim, o ideal é dividir esse cuidado, se tiver outros familiares, dividir, né, essas tarefas, porque é pesado, cuidar do outro é pesado, né? Eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, então cuidar de uma criança já demanda muito. E não, o idoso não volta a ser criança de jeito nenhum, mas cuidar de uma pessoa adulta demanda, assim, não vou dizer muito mais, não dá para comparar tanto, porque são fases diferentes, né? A criança está ali se desenvolvendo e o adulto, a pessoa idosa, já tem ali a história de vida, já tem seus costumes. Sim. E fora que, sim, tem essa questão física também, né? Uma pessoa... E essa questão física, pela bolha, por sorte, a minha mãe pôde contratar cuidadores, né, para os meus avós no final. E cara, é um cuidado que parece com criança. Tem fralda, né? Tem alguns pontos. Tem alguns pontos muito semelhantes, assim. Mas o final da vida ele é muito dramático, assim mesmo. O finalzinho, assim, pode ser, né? É muito difícil você ver aquela pessoa indo embora, assim, ainda estando viva. Né? A prevenção para isso, né? A gerontologia, ela pode cuidar dos idosos, mas também olha pro familiar que cuida? Sim, total. A gente orienta também, porque, por exemplo, diante de uma demência, tem muitas dúvidas, né? Do que é esperado, ou tem gente que associa, tá fazendo isso para me provocar, por que tá fazendo isso? Ele já sabe, mas aí tem que educar sobre isso. Porque é muito comum, você começa a ficar com raiva do idoso. Sim. Não existe muita empatia, né? A gente tem a tolerância baixa. Começa a esquecer, começa a falar bobagem, começa a fazer bobagem, Exato, né? E aí tem pessoas que acham porque não entende, não sabe que, tá fazendo de propósito, tá fazendo para me provocar. Tá fingindo. Tá fingindo demência. Então, tem gente que acredita nisso e, claro, pode ter casos, né, dependendo aí, mas tem que entender que é da doença, né, não é a pessoa, assim, é uma alteração, algo que tá mexendo ali, por exemplo, né, essas doenças neurodegenerativas com o cérebro, então já não é igual a um cérebro, pode até comparar com o idoso sem doença, então não vai ser igual, né. Então, a população precisa entender disso também, e o gerontólogo atua muito nisso, na orientação para os familiares e até para cuidadores, né? Para outros profissionais que querem começar aí ou estão começando e não entendem muitas coisas, né? E aí tem até profissionais médicos ainda que associam muito à velhice. Isso é coisa da idade. Já vi casos assim, inclusive recentes, assim, de uma senhora da turma do letramento digital, eu percebi que ela estava muito esquecida. E ela fala, eu estou esquecida, me desculpa. Aí tudo bem. Aí eu falei com ela, você já foi ao médico? Já, mas ele falou que é coisa da idade. Ele falou que é coisa da idade, o médico? E assim, na conversa você vê que já não é normal.
esquecendo muito, assim. Então aí eu falei, olha, é bom se procurar outra opinião. Sim. Você acha que dentro da medicina tradicional existe um ponto também de aceitar algumas coisas da velhice? Ainda, né, profissionais que não estão atualizados, então sim, que associa algo natural. Isso aí você desencana, porque você tá ficando velho, você tem que lidar com isso desse jeito, assim. Eu também tô esquecido, sabe? Falas assim, mas toda queixa de memória, né, ela tem que ser investigada, principalmente 60 a mais, que daí podem ter várias causas. Total. Cara, inclusive em nós, né? Inclusive em nós. Nós. Não, aquilo que a gente conversou lá, nem lembro mais. Mas enfim, vamos ver no final. A memória é um músculo. Assim, o cérebro. O cérebro é um músculo. A gente consegue deixá-la mais forte fazendo não só esses exercícios, mas conversando. Que traz outras dicas e outras práticas para quem nos ouve, assim. Em qualquer idade, mas principalmente para os 60 a mais, né, a gente observar isolamento, né? Isolamento social é ruim. Então, o que a gente observa, né, com smartphones, internet, é muito isso, né, de contato muito virtual. Então, claro que isso, por exemplo, no início da pandemia, nos primeiros anos, isso foi essencial para nos mantermos conectados, né, conversando, chamada de vídeo, mas o contato, assim, próximo, físico, faz toda a diferença. Então, participar de atividades, de conversas, clube do livro, grupos, isso é importante, porque tem as trocas que não substitui, né, uma mensagem não vai substituir. Eu estava lendo um livro que chama Minimalismo Digital, né, do Cal Newport. É um cara que escreveu esse livro em 2017, mas ele já estava vendo ali e fez todos os estudos e criou toda a dinâmica do minimalismo para a área digital de uma forma bem profunda naquele período que não era tão grave quanto a gente está vivendo hoje, assim, em termos de tempo de tela. A pandemia que você citou deu uma aceleração incrível nesses casos. Mas ele diz lá, uma coisa que eu achei muito interessante, que a conexão que a gente tem entre seres humanos digital, ela é uma ilusão de conexão, né? Como se, por exemplo, eu posso estar em vários grupos e eu sinto que eu sou uma pessoa muito social, só que cada mensagem daquele grupo, cada conversa não conta emocionalmente ou internamente no nosso cérebro como conversa, como isso aqui que a gente está fazendo agora, sentando um na frente do outro. Porque se eu olhar para uma tela, olhar para um texto escrito, você mexe muito pouco no seu cérebro. E agora, eu ver você, ver como a luz bate no seu rosto, ouvir o seu tom de voz, isso atinge nosso cérebro em vários formatos. As sinapses são totalmente diferentes. São mais estímulos, né? São muito mais estímulos, exatamente. Então, toda conexão digital, ela, na verdade, uma ilusão de conexão. Ela é falsa, porque não é a mesma coisa. E a pandemia nos jogou nesse lugar muito doente. Sim, foi. Acabou sendo uma alternativa, mas aí, nossa, não sei, assim, até eu mesma, quando foi começando a liberar, né, para sair e tudo mais, eu fiquei com uma tendência de querer ficar muito mais em casa. E aí é um exercício que a gente tem que fazer. Então, começar, fez um convite, não, eu vou visitar tal pessoa, vou começar a ver as pessoas, né, a participar de outras coisas, a sair, porque senão a gente fica muito ali no nosso ambiente e isso é ruim. Os mesmos, na sua casa, tudo igual, sempre igual, TV, sofá, então isso acaba empobrecendo aí o nosso cérebro. Então a gente tem que buscar mesmo essas outras alternativas, participar de grupos, seja academia, clube do livro, qualquer dança, coisa. Ou dos amigos mesmo. Da igreja, que seja. Mas exatamente, fizer sentido. Uma vez por mês reunir aquele grupo de amigos, é importantíssimo, assim. Eu percebi que pós-pandemia, todos os encontros pessoais, assim, os churrascos que você vai, ou enfim, os encontros sociais mesmo, que são mais raros no final das contas, ficaram mais catárticos, assim. Demoram mais, as pessoas estão valorizando mais isso, assim. Acho que essa overdose de eventos ao vivo, shows que a gente tem, né? É tudo muito... Sim. Né? Não, a gente tem que... A gente passou por um período que fez a gente valorizar
essas coisas mais, sim, eu acho. acredito que sim E também. a gente fica numa visão de carpe diem, assim, sabe? A gente tem que aproveitar agora. Cada momento, É, né? mas... Assim, faz sentido, né? Eu acho que realmente a gente tem que aproveitar mesmo Hum. cada dia, né? Cada momento, porque é único, né? São únicos. Mas aí, claro, né? Tendo equilíbrio aí, sem muitos exageros. O equilíbrio é o desafio É, para todo sempre. mundo. Para tudo, né? É. É um grande desafio. Quais são os pontos que você identifica mais comuns de hábitos errados entre quem tem 60 a mais? Ou errados ou hábitos prejudiciais hoje de quem tem 60 a mais? Eu acho que no geral, o que eu ainda observo é os cuidados com a saúde. Apesar de muitos se cuidarem, alguns ainda não seguem as orientações da forma que deveriam seguir, fazer exames do jeito que Até deveriam. hoje, 60 a mais ainda não Alguns, acompanha? assim. Porque existe uma visão aí, claro, pessoal, de que, cara, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, pelo menos na minha família, elas vão ficando mais hipocondríacas também. Elas vão buscando, vão gostando mais de um médico ali. Ah, não, descobriu, tem esse remédio, não sei o que, elas vão atrás, né? Aham. Vão ficando mais hipocondríacos mesmo, mais dependentes de médicos. Tem bastante gente assim, mas olha só, aí não querendo generalizar, mas eu observo mais nos homens, assim, essa dificuldade. Então, enquanto a mulher está indo, fazendo as recomendações, o homem, você precisa repetir o exame X. Fica postergando o máximo possível, assim. Então, eu ainda observo isso nos 60 a mais, principalmente em homens. Então, é o que a gente conversou, né? Que a gente vê, eu vejo na prática. E eu acho que, no geral, também o isolamento, assim. Acho que muitos ainda ficam muito nas suas casas, tem essa resistência para sair. Então, é um trabalho também que eu busco fazer, né? Olha, a gente pode... É um estímulo também. Então, vamos sair, vamos até uma loja, vamos até o shopping, vamos ao mercado, porque muitos, não preciso sair. Não tem necessidade. De repente, a minha filha já compra as coisas para mim, para que eu vou sair? Então, eu acho que isso também é um ponto, assim, ficar muito em casa, né? O Você isolamento. identifica a depressão muito nessa faixa, assim? Tem casos, sim. Sim. Mas até que ultimamente não tenho visto tantos, mas tem casos. Ou porque descobriu alguma doença grave, ou porque não está lidando muito bem com essa fase da vida, não aceita, por exemplo, algum tipo de supervisão, tem uma resistência, né? Então tem casos, sim. E claro que também depressão, nem sempre, às vezes, né? Depressão é uma doença, claro. Então, às vezes teve ao longo da vida também, não tratou muito bem. Então, essa é uma questão também que eu vejo. Teve depressão desde jovem e assim, tomava remédio, parava, para, e aí não cuidou direito e chega na velhice também. Tem aí essa questão que fica presente. Mais exacerbada, né? Por isso que é importante a gente não ter também esses tabus, né? De buscar um psiquiatra, de tomar medicamento, porque é uma doença. É o que eu falo, assim, para algumas pessoas. Olha, hipertensão, tem que tratar, tomar o remédio, fazer acompanhamento. A depressão, a mesma coisa. A ansiedade também. Então, a gente tem que levar a sério, né? Não é, é só você mudar o jeito que você pensa. É só você buscar uma religião. Então, não é isso, né? A gente tem que levar, entender que é uma doença, que tem também as mudanças aí, químicas, falta de orgânicas. Deus na tua vida. Então, é claro que a religião, para muitas pessoas, é um grande suporte. Mas a gente não pode deixar de lado o tratamento que deve ser feito, né? Eu lembro muito dos meu avô, depois dos 60 e tantos anos, e minha avó, nesse ponto de sair de casa. E ao correio era um programa, e ao banco, né? Vai ao banco. As agências hoje, se você ainda vê agência na rua, é por causa de idoso, né? Agência bancária. Sim. Né? Porque eles precisam daquele programa. Não, eu vou ao banco pagar uma conta. Não me tire esse momento de eu ir ao banco pagar uma conta. Não quero pagar pelo boleto. Não vou, é fácil. Aqui a gente faz aqui pelo aplicativo. Pra que isso? Você tá tirando um momento muito especial da vida dela, que ela vai sair, vai ao mercado, vai dizer oi pras pessoas, vou comprar...
fazer mercado de pouquinho, né? Para poder ir todo Várias dia. vezes. Várias vezes. Não faz compra longa, faz mercado. Não, eu preciso comprar uma batata. Vai lá e compra 2 batatas. Não compra, né? São pequenas dicas que eu acho que ajudam, né, as pessoas a terem compromissos de sair de casa, né? E essas pessoas têm esses hábitos, né? Já criaram esses hábitos. Por exemplo, ir ao banco. Então, para algumas vai ser muito difícil aceitar, por exemplo, usar o aplicativo. Né? Porque é um hábito, eu gosto e tá tudo certo também. A gente cresceu com uma visão de que você precisa de um motivo para sair de casa, né? É verdade. Não, a gente não entende que caminhar por caminhar é algo exato. bom, É né? o que eu falo para muitas. Vai caminhar, dá uma voltinha na rua, mas não vai ver o céu, vai ouvir os pássaros, conversar com o vizinho. Então, é um trabalho que eu faço, assim, insistentemente. Tem demanda, assim, tem uma cliente que eu acompanho que a filha fala, olha, chama ela para sair, pode levar. E aí, assim, no começo, não quero, aí aos pouquinhos tá indo, assim, vamos ao mercado, vamos ao shopping. E aí, é um trabalho mesmo que você tem que ir aos poucos conscientizando a pessoa. Porque aí eu falo, olha, você vai ficar muito em casa? Não pode, eu falo assim, vai atrofiando, né, para eles entenderem. Aí fica prestando atenção, é verdade, né? Pois é, tem que aceitar os convites, tem que sair. E sair por lazer também, né? A gente tem que ter essa cultura, né? Mas é mudar uma mentalidade, porque se você sai para fazer alguma coisa, você não sai por sair. Por obrigação, né? Você vai sair para suas obrigações. Tem um hábito no interior, que é bem comum, cidades menores, assim, né? Que é o idoso botar uma cadeira de praia na calçada e ficar só vendo o movimento passar. Não sei se isso acontece, porque faz tempo que eu não vejo isso em cidades ainda. Mas aqui na cidade grande isso não dá para fazer. Não dá. A gente não vê, Verdade. Mas, por exemplo, quem mora em condomínio, em prédio, dá para descer nas áreas comuns, né? Às vezes sentar lá, ver as crianças brincarem, dar uma voltinha. Tomar banho de sol. É super importante, né? Aqui que a gente vive muito em ambientes fechados, precisa, né? Acho que a maioria, todas as pessoas precisam repor aí vitamina D. É muito comum, né? Em qualquer idade. Então, é importante. Existem vitaminas ou existe reposição a ser feita para a questão da memória? O que faz bem para a memória do que a gente come, além de comer bem, geral, como um todo, assim? Aí vai depender, né, de cada um, o que a gente precisa repor. Mas, por exemplo, déficit de vitamina B12 causa problemas de memória, cansaço. Então, às vezes, a gente não sabe, né? Tô muito esquecido, tô muito cansado, acha que é da rotina, aí vai fazer um exame e descobre que a vitamina B12 está baixa, por exemplo. Então, essa é uma das questões. E aí, muito se fala do ômega 3, né? Mas aí a gente encontra nos peixes, e um dos peixes mais acessíveis aí pra gente é a sardinha, por exemplo. Não sou nutricionista, gente, mas eu acabo... Claro. Né, lendo, estudando. Ômega 3 é importante para a memória. É importante, sim. Antioxidantes também, né, que a gente encontra aí, vitamina C, frutas vermelhas também, então isso também é importante. E vegetais, sempre bom, assim, tem a dieta que a gente fala, assim, para memória, a dieta mediterrânea, e tem até a dieta Mind, que é parecida, mas também comer oleaginosas, né? As castanhas, nozes, isso também faz bem. Existe uma dieta Mind? Não sabia. Tem a Mediterrânea e veio a Mind com algumas pequenas mudanças, assim. Mediterrânea é coisas frescas, peixe, isso, né? Azeite, né? Castanhas, nozes também. Carne vermelha não em excesso, né? Então... muito peixe. E aí, como que a gente torna isso acessível para a população, né? Por isso que é importante ver, né? De repente, aí, os nutricionistas pensarem, né? Nos produtos aí brasileiros, o que a gente pode substituir, né? Que azeite, por exemplo, é ótimo para a saúde, mas super caro, né? Sim. Inacessível. Então, o que a gente pode fazer aí? Fica aí a pergunta pra gente. O que você abriu falando é algo muito, muito real, assim, essa realidade da velhice com qualidade de vida, ela parte de uma questão social, principalmente. Totalmente. De ter acesso à saúde, né, seja pública, então ter na sua região
a unidade básica de saúde, os centros mais especializados, ou até também a gente pensando nessa questão biopsicossocial, formas de lazer acessíveis, de alimentação, saneamento básico, Total. moradia, tudo isso, né, impacta no envelhecimento. Então, quem vive na periferia, que a gente estava falando, e numa área mais nobre, com certeza vão ter diferenças aí no seu processo. E aí que, né, todo mundo e os políticos, enfim, tem que pensar políticas públicas que realmente se coloquem em prática, né, para melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Ações, grupos comunitários, sim. Programas para idosos, escolas para idosos. Sim. A gente tem que ver cada vez mais isso, assim, não tem como não olhar para a sociedade daqui 20 anos sem essas questões. Para agora, né, que está aceleradíssimo aí. Então, instituições públicas, centro-dia, né, que a pessoa vai, passa o dia, então tem atividades e depois volta para casa, e as instituições de longa permanência, que daí é a moradia, né, o residencial para idosos. Total. Então, públicos tem poucos, e quando tem poucas vagas. Então, isso aí precisa ampliar urgentemente, assim. Tem uma frase que eu repito bastante, que foi dita pela Andrea Tenuta, da Maturi. Se você nos ouve, também confira esse episódio, se você se interessa por esse tema. Maturi, que é uma empresa de recolocação profissional para 50+. Sim. Ela disse, a cada 21 segundos no Brasil, nasce uma pessoa 50+. Olha, né? Que legal. Mas E isso é mais do que a taxa de natalidade. Sim. Né? Então, nascem mais pessoas 50+ por minuto do que pessoas nascem, né? Sim, crianças, então, né? É algo a se pensar, e é para você usar a sua inteligência orgânica a respeito disso. Maiara, dentro dessa trajetória aí que você teve já de 15 anos na área da gerontologia... agora, nem eu paro para pensar às vezes. Na área da gerontologia, teve algum aprendizado maior que você teve ao contato com idosos, assim, que você absorveu para sua vida? Sempre. Sempre tem, ouvindo as histórias, então, aprendendo desde como, né, assim, como a pessoa viveu ao longo da vida, e em questão até de planejamento para o futuro. Então, isso é algo que eu sempre vejo, né, no geral, então, de ter uma reserva, claro, dentro do possível, né? Claro. Então, isso de se planejar, de pensar um pouco no amanhã, né, de ter essa segurança, e de viver o momento, de apreciar, assim, algumas pequenas coisas que a gente acha pequena da vida. Então, assim, pessoas... eu nunca esqueço, assim, de uma mulher que eu acompanhei com demência, quando a gente ia passear, assim, ia ao parque, então ela sempre fala, nossa, a vida é muito boa, olha que, assim, admirando a flor que estava ali. Então, as pequenas coisas, assim, que a gente passa às vezes despercebido. Então, essas são grandes lições, assim, que eu trago para minha vida, assim, da gente observar, às vezes, o que é simples, né? E, às vezes, a gente acaba não dando valor. Então, às vezes, algum momento, a troca com alguma pessoa, o café que você toma, assim, às vezes você tá num café gostoso. Então, de apreciar mesmo. As pequenas coisas da vida. Isso eu aprendo muito, assim, com eles, né? São nesses momentos, nessas coisas que a inteligência artificial não vai substituir. Não vai. Pode até ser uma aliada aí para algumas questões de cuidado, né? Até de adaptação de casa, enfim, mas não substitui, né? Muito bem. Maiara Coronado, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Você que nos escuta até aqui, conhece o trabalho da Maiara, ela está lá também com a gente no Saber Ampliado, como professora, fazendo aulas ali de muito sucesso com os nossos alunos 60+, e outros também, os que estão se preparando para chegar nessa idade. E se você tem interesse em aprender a se tornar um gestor de inteligência artificial, que é a pessoa que pensa sobre que conhece as ferramentas, mas que sabe como aplicá-las da melhor forma, não deixe de se inscrever na formação em gestão de inteligência artificial da SPM, curso que
que eu darei com muito prazer ao lado de vários colegas ali da SPM em janeiro agora, né? Tem formato presencial e online, é híbrido, então dá para você acompanhar. Conheça aqui, conheça o Saber Ampliado lá com a Maiara e com todo o nosso time lá, que temos aulas síncronas e assíncronas. Esse curso da SPM, ele é síncrono, claro, as aulas ficam gravadas, mas é síncrono, são 8 encontros para você que quer se tornar um profissional que vai ser valorizado nos próximos 10 anos, porque a gente não sabe quais serão, né, Maiara? Pois é, exatamente. Quais serão os profissionais. Mas eu não esqueci de falar sobre vaso, carro. Isso que eu ia perguntar. Vaso, carro e janela? Não. Vaso, carro e não lembro da terceira palavra. Tá bom. Lembro de Santarém, que o endereço era em Santarém. Era Renato. 73 era o número. Sim. Paz Moreira. Isso. Renato Moreira era o nome. O endereço era alguma coisa Leme? Paz Leme, Rua... Você associou com alguma outra coisa Eu associei aí. com alguma outra coisa, né? Rua Bela Vista. Rua Bela Vista. Associei com Renato Paz de Barros. Mas olha, só para também não tomar muito tempo, mas no final do teste tem também, assim, opções para ajudar a pessoa a se lembrar. Caso ela não se lembre sozinha. Entendi. Então tem alternativas também. Não, mas o número acertei. 73, Acertou. Santarém, Pará, Sim. Renato Moreira. Sim. Não tá tão ruim. Não. E a terceira palavrinha era carro, vaso... Tijolo. Não sei se você lembrou. Se você não lembrou, não se preocupe. Tinha uma outra coisa do teste? Não, eram essas 3 palavras. Não, era essas, exatamente. Enfim, chegamos ao final. Cuide da sua memória, cuide da sua velhice, cuide dos seus velhos, dos seus idosos e faça a qualidade de vida ser melhor para todo mundo, independente. Quem sabe um dia a gente chega que isso seja universalizado, né? É verdade, sim. Valeu. É o que a gente espera. Mantenha a sua inteligência orgânica. Até o próximo episódio.